bem com vocês? Aqui estou para mais um vídeo nesse canal, né? Vim gravar, eu sei, estou bastante sumida, estou bastante tempo longe, né? Mas hoje eu decidi vir aqui falar, né, um pouquinho com vocês novamente, dizer que sim, não estou muito bem ainda estou me recuperando, tá? E o motivo pelo qual eu não estou gravando vídeos é justamente por isso, não estou podendo, estou evitando ficar muito tempo em pé, muito tempo sentada. E, gente, ficar gravando vídeo assim, né? Eu sei que as pessoas às vezes assistem, parece que é muito rápido, muito fácil, mas não, às vezes você fica muitos minutos gravando, né? E vários outros editando, e vários outros vendo e revendo, então leva bastante tempo, né? Então por isso eu não tenho feito vídeo, tá bom? Mas eu tô bem, já tô me recuperando, já estou me tratando, tá? E brevemente eu vou estar com um vídeo com um pouquinho mais de frequência aqui no canal, tá bom? Quero estar deixando para a meditação de vocês hoje uma palavra a qual está em Lamentações, livro de Lamentações, no capítulo 3, né? Esse texto, ele vem falar acerca de um momento em que Israel está passando por um processo muito difícil, processo de aflição, e como todo processo, né? A culpa nunca é do Deus. Geralmente, sempre isso sobrevinha sobre Israel, porque o povo ele passava a se voltar para outras coisas, eles começavam a dar prioridade, a colocar o coração naquilo que não era a vontade de Deus para suas vidas, e logo as consequências das suas escolhas vinham. E agora eles estão passando por esse processo, e Jeremias está vendo, né, a sua cidade, ele está vendo o seu povo passando por um momento muito difícil. E a palavra diz que a tristeza de Jeremias faz com que ele pense e ele começa a fazer diferente. Ele fala, poxa, a gente já está diante de um caos. E o texto vem falar no versículo 21 que ele fala assim, eu vou passar a fazer da minha ocupação aquilo que me traz esperança. Ele começa, no meio de todo um caos, ter um pensamento diferente das demais pessoas que estão lá, porque ele consegue entender que a circunstância, que a situação que ele está vivenciando era difícil, mas se ele ficasse simplesmente olhando para o que estava difícil, para o que estava acontecendo, para o que não estava sendo resolvido, não ia resolver, né? Então ele começa a falar que vai trazer à sua memória o que traz esperança para ele. Né? E ali, no versículo 21 em diante, eu estou falando de Lamentações, tá? No capítulo 3, no versículo 21 em diante, aí ele começa a dizer, grande, Senhor, é a tua fidelidade, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não tem fim. Ou seja, Jeremias está olhando para uma situação a qual o povo está no meio de um caos, uma calamidade, um negócio difícil, e ele começa a declarar, ele começa a fazer do seu pensamento, a ocupação do seu pensamento, o quão grandioso é Jesus, o quão grandioso é Deus na vida dele. E ali ele começa a animar o povo a se voltar ao arrependimento, ele começa a motivar o povo a trazer expectativa no meio de uma situação que ninguém via solução, né? E Jeremias ele começa a dizer que a cada dia, a cada manhã a misericórdia do Senhor renovava força, que grande é a fidelidade do Senhor. Ele fala, Deus, tu és a minha porção, a minha alma, portanto, esperarei em ti. Ele começa a dizer, Senhor, eu vou esperar o teu tempo, é a tua vontade, tu és a minha porção, a minha alma vai se alegrar em ti, eu vou me fazer forte por meio de ti, eu vou esperar, porque eu sei quem o Senhor é. E ali, Jeremias sabendo que a situação estava difícil, mas ele não estava deixando que a circunstância viesse a roubar dele o que ele sabia que Deus era na vida dele. Eu sei que tem momentos que a gente passa na nossa vida tão difíceis que a gente fala, Deus, se o Senhor quisesse hoje, eu podia mudar isso, se eu podia me conceder tais coisas, Pai, tu podia mudar essa situação, tu não estalar de dedo, você sabe que Deus pode. Mas mesmo você tendo isso no seu consciente, não é o suficiente. Porque Deus não quer que nós venhamos olhar pelo que Ele pode fazer pelas nossas vidas, mas pelo que Ele é. E saber quem Deus é não é só quando Ele nos responde,
né? Não é só quando ele faz o que nós queremos. É mesmo não conseguindo alcançar o que queremos, nós continuamos sabendo, Senhor, eu sei que tu tudo podes. Eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Eu sei, Deus amado, que os teus propósitos são maiores do que os meus. Tem hora que a gente não vai entender. Tem coisa que basta uma palavra do Senhor, é uma cura, é uma libertação, é uma providência. A gente sabe que se Deus quisesse, ele podia fazer, mas ainda assim ele não faz, né? E muitas das vezes ele não faz, não é porque Deus não quer, não é porque ele é ruim, porque muitas das vezes não é o momento, ou se ele nos conceder aquilo, lá na frente a gente pode entender que não era o que a gente estava precisando naquele momento, né? Então, Jeremias, nessa noite, através dessa meditação, desses versículos que eu estou lendo, eu pude perceber, né? O quão a gente muitas das vezes não fazemos do nosso pensamento, não ocupamos o nosso pensamento com aquilo que nos traz esperança. Parece que é tão fácil, né? Quando alguém diz pra gente que a gente não vai conseguir, a gente simplesmente recebe aquela palavra, né? E coloca, é verdade mesmo, fulano, Bertano tem razão, né? Às vezes as pessoas perguntam para nós, onde está teu Deus na sua vida, né? Por que a sua mãe é assim? Por que seu pai é assim? Por que seu filho age assim? Por que teu ministério está assim? Por que o teu trabalho não é esse, não é aquele? Por que você não cresce nessa área da sua vida? Todo mundo cresce, só você que vive aí falando que Deus faz, que Deus acontece, não vejo Deus fazer nada na tua vida, né? E quando alguém te perguntar onde é que está o teu Deus, quando alguém te perguntar aonde é que estão as providências que você tanto diz que Deus faz por você, e muitas das vezes as pessoas não conseguem, né, ver na nossa vida no momento em que elas querem ver. Por que a gente diz para essas pessoas nesse momento, né? E eu tenho uma resposta para você nessa noite. É porque eu e você não adoramos a Deus pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós não adoramos a Deus somente porque Ele vai fazer tudo quanto a gente quer no momento em que a gente quer. Porque se tem uma coisa que o nosso Pai, Ele não mima os seus filhos, mas Ele faz com que os seus filhos aprendam a valorizar cada coisa que Ele nos concede, a cada bênção, a cada milagre que acontece na minha e na sua vida, é para a glória do nome do Senhor. Então, de maneira nenhuma Ele faz no momento em que a gente quer e da forma que a gente quer, para que nós possamos nos lembrar que é o nome dEle que precisa ser glorificado na nossa vida. Tem coisas que a gente passa que ninguém entende, até quem está perto de nós começa a questionar. Mas não é fulano que ora, não é Bertano que prega, não é aquele que vive contando lá testemunho de que Deus é bom, de que Deus é... Por que então agora está chorando por isso? Ou então por que agora está passando por aquilo? Né? As pessoas acham que estar em Cristo Jesus faz com que nós sejamos isentos, né, das aflições. Mas aí é que está a diferença. Ele não retira de mim, de você, o que nós temos que passar, mas Ele passa conosco. E muitas das vezes, quando Ele vê que os nossos pés cansam, Ele carrega a gente no colo. Muitas das vezes, quando Ele vê que a dor está demais, Ele derrama um bálsamo, um refrigério. Ele faz, sempre Ele age de alguma forma. Mas Ele passa, Ele permite a gente passar, para quando a gente chegar lá na frente, a gente possa entender que todas as coisas têm um propósito debaixo dos céus. Tudo tem um propósito, nada vai chegar na tua vida por acaso e nada vai acontecer na sua vida pela metade. Se está demorando aos seus olhos, né? Se parece que está passando o tempo rápido demais e nada está acontecendo, não questione, apenas adore ao Senhor, apenas se ocupe lembrando o quão grande o Senhor Ele é, porque vai chegar um momento em que o haja de Deus vai vir sobre a sua vida, sobre o seu lar, e você vai compreender que todo momento ali tinha um propósito da parte do Senhor para te capacitar para receber algo, né? Para te estruturar, para você tomar posse de algo que hoje talvez você pode não estar entendendo, mas lá na frente você vai compreender. Então, Jeremias vem nos ensinar nessa noite a ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. Tem hora que a gente perde tanto tempo se lamentando pelo que não aconteceu, pelo aquilo que não chegou na nossa mão, por aquilo que ainda não chegou onde nós queríamos, né? Tem coisas que a gente olha assim e fala assim, isso era para ontem, meu Deus, parece que está tudo acabado, está tudo findado. Não se ocupe, Senhor, Tu és, Tu pode, Tu és a minha porção, Tu és a minha salvação, Tu és a minha luz, Tu és a minha cura, ainda que você esteja enfermo. Deus, Ele não vai ser o que você quer na hora que você quer, mas Ele vai continuar sendo o que você precisa.
Talvez esse processo que você está passando não é para você, né, botar suas expectativas no resultado dele, mas é para Deus tratar a sua fé enquanto você passa por esse processo. Talvez não é para você ver um milagre, mas é para você entender que você será esse milagre, né? Eu não sei se você está conseguindo compreender, não sei se você está conseguindo entender, mas é dessa forma que o Senhor falou comigo nesta noite, por meio desta palavra. E tem um louvor que diz assim, olha, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio